Bom, boa tarde, boa noite, bom dia. É, Vamos para mais um fechamento de mercado, né? O mercado americano. Hoje nós vamos fazer um fechamento de mercado do Nasdaq, S&P 500, Dow Jones e também o ouro. E se você quer que eu também faça fechamento de mercado de algum outro ativo, só deixar um salve aí que eu dou uma analisada nele e faço um fechamento de mercado pelo menos uma semana do ativo aí, beleza? Hoje nós vamos começar, deixa eu abrir aqui, vamos começar pelo Nasdaq. Está aberto aqui já. Hoje o Nasdaq, ele foi onde eu operei, eu não operei outro ativo, foi somente o Nasdaq, mas consegui me sair bem. Hoje o mercado deu uma boa movimentada, foi bem bacana, né? Se você prestar atenção, deixa eu só tirar minha gata aqui, minha gata está mexendo no computador aqui. Pronto. Se você prestar atenção, o mercado ele ficou a maior parte do tempo aqui nessa parte da noite, né? Até aqui eu fiz um morning call também, falando sobre o possível rompimento dessa região aqui, ou para cima fazendo um pullback, ou para baixo fazendo um pullback, né? E foi minha gata. E foi basicamente o que ele fez. Ele aqui no começo do dia mesmo, ele rompeu para baixo, retornou para fazer um pullback com esse candle aqui. Com esse mesmo candle ele já deixou um gatilho de entrada. Deixa eu dar um zoom aqui para ele ficar mais claro. Pronto. Ele deixou um gatilho de entrada. 1.500 pontos, não foi um gatilho tão caro, foi mediano, né? E daí você poderia estar fazendo espelhamento de um movimento para baixo. Deixa eu excluir isso aqui e tirar um pouco o zoom para poder mostrar aqui. Pronto. Consegue ver aqui, ó, que o mercado basicamente fez um movimento de queda, correção, entrega de um pivô de baixa. Então, se eu fizer o espelhamento aqui, o preço basicamente fez uma expansão de Fibonacci aqui. Isso aqui foi o segundo alvo, o preço segurou nesse segundo alvo. Ah, mas como eu cheguei nesses alvos? Se eu pegar comum, esse topo, com esse fundo, aqui seria o meu primeiro alvo e aqui o segundo alvo, né? Eu só peguei uma outra Fibo e programei ela para poder já fazer tudo isso aqui, né? Já entregar tudo pronto, ó. Pegar esse topo com esse fundo, aqui seria o primeiro alvo e aqui segundo alvo. Eu só programei ela para ficar automática. Na hora que o preço, a maioria das vezes, quando o preço chega na região de segundo alvo, ele costuma reverter. E foi o que ele fez aqui no começo do dia também. Ele deixou meio que uma espécie de movimentação aqui de um M, né? Ou perdão, W, né? Só que o que nós deveríamos aguardar? O rompimento, né, desse Wzinho que ele fez aqui, um rompimento com um pullback. E se você parar para prestar atenção, o mercado ele fez uma espécie de pullback ou de ombro cabeça a ombro com esse fundo, né? Correção aqui a cabeça, né, do movimento e aqui o último ombro do movimento. Então você tinha a possibilidade de estar entrando aqui nessa região ou aqui. Por que aqui nessa região? Aqui, se você pegar a Fibo, esse fundo com esse topo aqui, o preço basicamente segurou aqui na região, ó. Opa, cadê? Pronto. O preço segurou basicamente aqui na região de 50% de Fibo, né? Então, e também essa região estava confirmando um ombro cabeça a ombro e acabou deixando aqui um PFR, né? Esse PFR acabou entregando todo esse movimento de alta. Como eu faria o espelhamento? E foi o que eu fiz. Logo, eu peguei esse fundo com esse topo e pronto. Aqui deu meu primeiro alvo e eu saí justamente nesse primeiro alvo aqui. Ah, mas por que você saiu nesse primeiro alvo? Vamos lá. Se eu pegar a Fibo, esse fundo com esse topo, jogar aqui para cima, esse aqui seria o nosso primeiro alvo. Beleza. Agora, se eu pegar a Fibo, esse fundinho pequeno com esse topinho aqui, primeiro, segundo, pronto, segundo alvo aqui nessa região.
né? E então, se eu pegar mais outra fibra também, este fundinho com esse topinho aqui, primeiro alvo, segundo alvo. Percebe que todas as fibras estão gerando confluência para essa região. Além de, se eu der um zoom aqui para trás, olha só, o que tinha aqui atrás dessa região? Pronto, região de topo isolado. Ou seja, aqui tinha um monte de confluência para poder segurar o preço aqui. Por que eu não iria sair aqui? Foi bem aqui que eu saí, né? Logo após entregar esse movimento, nos 2 minutos, o mercado deu um movimento muito bom para quem não conseguiu pegar um movimento de alta, que foi um pivô de baixa, né? Se você, pelos 2 minutos, conseguiu perceber aqui, o mercado basicamente fez, deixa eu deixar em outra cor, pronto, o mercado basicamente fez esse movimento aqui de um pivôzinho de baixa, né? E esse pivô de baixa, se eu pegar aqui esse fundo do dia aqui, com esse topo que é até onde estava a movimentação, né? O preço aqui fez um pivô de baixa, né? Ativando o movimento nesse candle aqui, né? Então o stop estaria aqui, a entrada aqui, o alvo, a região de 61.8 deste movimento aqui, dessa recuperação. E olha só onde o preço veio buscar, justamente aqui. E logo após ele chegar esticado, você percebe que o preço estava muito afastado dessa média 9. O preço sempre anda colado com a média, né? Então, na hora em que o preço se afastou muito da média, o que ele fez? Deixou outro PFR aqui. Deixa eu apagar a fibra. Ele deixou outro PFR aqui, né? Cadê? Aqui. E depois, com esse outro candle, ele acabou confirmando 1, 2, 3 de compra, né? 1, 2, 3 de compra junto com o PFR ancorado na região de 61.8. Alvos, né? Você poderia primeiro parcial aqui na média de 9, né? Média de 9, e daí sairia conduzindo o restante para fazer até esse topo. Ou também, se eu pego esse fundo com esse topo aqui, aqui foi o primeiro, a primeira região de onde nós saímos aqui da primeira operação, né? Se eu jogar aqui para cima, o segundo alvo, aonde o preço veio parar? Justamente o segundo alvo aqui foi onde o preço segurou, né? Depois disso, o preço, vamos voltar ali para os 5 minutos. Nos 5 minutos, o preço deixou outro padrão aqui de reentrada, né? Porém, foi estopado. O preço pegou nesse alvo aqui, retornou até a média de 9, deixou esse baita candle aqui de ignição para a gente conseguir pegar um movimento de alta. Porém, ele acabou sendo estopado aqui nesse fundo, né? O stop aqui atrás, acabou sendo estopado aqui, fazendo meio com espécie de um pivôzinho de baixa. Porém, o preço não, como o mercado já fechou, então ele não confirmou o pivô de baixa. O mercado está querendo confirmar aqui agora, né? Dá para ver bem claro. Então esse foi o Nasdaq. Vamos aqui para o Dow Jones. Dow Jones, não, esse aqui é o Dow Jones, pronto. Esse aqui é o Dow Jones. Olha só, começo do dia, mercado lateral, sem muito o que ser feito, né? Após a abertura do mercado, o que me chama bastante atenção é que o Dow Jones, o Nasdaq e o S&P 500 sempre tem movimento direcional, sempre andam na mesma direção. Porém, hoje foi diferente. O mercado aqui, antes da abertura do mercado, o preço estava andando uma espécie de deriva, ancorado na média, muito bonitinho, porém a abertura do mercado foi bem aqui nessa região. Deu uma entrada aqui nos 2 minutos, tá bom? Deixa eu achar aqui. Pronto, aqui. Deu uma entrada nos 2 minutos. Na hora que o mercado abriu, ele desabou, né? Rompendo aqui a média ou a VWAP. Na hora que ele retornou, ele deixou esse PC aqui, né? Ancorado pela média móvel de 9. Isso aqui é um pullback na VWAP. Após ele fazer esse pullback na VWAP, deixa eu voltar aqui para traçar o alvo. Pronto. O que você poderia traçar como alvo? Você teria
ou pegar esse fundo aqui ou este fundinho aqui para poder traçar um alvo para essa região. Então, se eu pego esse fundo com esse topinho aqui, ou esse topo com esse fundo, aqui seria a nossa região de primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, seria aqui, que foi onde o preço parou hoje. Vamos pegar com esse fundo aqui agora, esse topo com esse fundo, jogar aqui para baixo, foi basicamente onde o preço parou também. Então, foi aqui, ó, primeiro alvo, segundo alvo nessa região, beleza? Logo após pegar os alvos, né, o preço antes de pegar mesmo o alvo, ele já estava meio que lateral já. Então, aqui já não tinha dado mais nenhuma outra operação. Isso no Nasdaq, né? Agora no S&P 500, vamos dar uma olhada nele. Hoje ele já foi mastigador de stop, de quem não prestou bastante atenção nele. Eu não vou nem falar muita coisa dele, porque ele ficou aqui, claramente você consegue ver que o preço ficou lateral, não tinha muito o que ser feito. O mercado abriu aqui nessa região, ó. Cadê preto? O mercado abriu aqui nessa região. Aqui ele não confirmou um ponto de entrada muito bom. Aqui também não confirmou. O mercado estava caindo com bastante força. Deixa eu apagar isso aqui. O mercado vinha caindo com muita força aqui, ancorado na média de 9, né? Porém, não estava muito claro os gatilhos. Poderia estar pelos 2 minutos, sim, poderia pelos 2 minutos estar fazendo os gatilhos técnicos aqui. E de fato fez pelos 2 minutos, porém, eu não gostei muito dos movimentos. Aqui, ó, você tem um padrão de entrada, fez um pivô, padrão de entrada, fez para cair de novo, correção, padrão de entrada. Então, mas você consegue ver pelos 5 minutos que o preço estava muito errático, muito forte, dando uns candles aqui de 530 pontos aqui pro S&P 500 é muito ponto, é muito caro. E olha só, você consegue ver também que o preço está deixando muito pavio, muita sombra aqui. Então, o que seria o ideal de ser feito aqui hoje? O mercado está lateral. Pronto. O que você faria? Operaria nas extremidades, né? Então, no momento em que o preço saiu, deixa eu colocar preto aqui. Preço saiu, opa, preto. Preço saiu, você faria uma operação compradora até a metade do range. Preço saiu com força, gatilho de entrada, alvo na metade do range. Preço saiu, deixando o gatilho de reentrada aqui, alvo na metade do range, né? E essa seria a melhor forma de se operar o Dow Jones hoje, ou S&P 500. E o ouro, tá vendo como ele também deixou muito pavio, tava uma confusão aqui. Aqui, logo pela parte da manhã, que foi nessa região aqui que o mercado abriu, ele fez uma devolução em V ou em A, né? Acionando o movimento em A. Então, se eu pegar aqui, topinho aqui com esse fundo, o mercado pagou só o primeiro alvo do espelhamento de Fibo, só o primeiro alvo. Só que ele não deixou um gatilho técnico para a gente conseguir entrar aqui, né? Então, o mercado só literalmente pagou o primeiro alvo e subiu. Logo após ele fazer isso, ele fez esse movimento aqui, fazendo um pivô de alta, né? Porém, ele não pagou nem o pivô de alta também. Vou pegar o fundo aqui com o topo. O primeiro alvo seria aqui em cima, ó, nessa região. Cadê? Amarelo, pronto. O primeiro alvo seria aqui nessa região, mas o mercado não pagou. Por quê? Aqui, ó. Opa. Aqui, ó, região de briga, troca de polaridade. Por quê? Porque o preço acabou segurando, sentindo muito essa média aqui, que é a média de 500, né? Logo após isso, ele retornou. Aqui ele fez uma espécie de um triângulo, né? Um triângulozinho aqui descendente, pode considerar mais ou menos isso aqui, né? Você conseguiria filtrar melhor essa entrada aqui pelos 2 minutos, né? Então você ou entraria aqui pelo rompimento, cadê? Ou entraria aqui pelo rompimento, ou aguardaria retorno até as médias curtas. Porém, na hora que ele entrou mais a fundo até a média
aqui de 9 ou de 20, né? Ele já deixou o gatilho de entrada, e esse gatilho de entrada já foi no final do movimento. Então hoje o ouro não deu um padrão de entrada muito claro. O que você poderia ter feito? Entrado na venda quando percebesse que o preço estaria segurando aqui nessa região que tem uma média de 500 segurando o preço, né? Além disso, o mercado que já deixou 1, 2, 3 de venda, 1, 2, 3 de venda, né? Aqui outro 1, 2, 3 de venda também. Então teve três gatilhos de venda, tudo na mesma região, ancorado aqui nessa média de 500 aqui, tudo falando que o preço iria desabar aqui nessa região desse fundo. Poderia ser o primeiro alvo, né? E o segundo alvo logo abaixo. Vamos ver se ele entregaria o segundo alvo. Não chegou a pegar o segundo alvo. O segundo alvo seria bem aqui nessa região aqui, ó. Pronto, segundo alvo aqui nessa região, terceiro alvo aqui. Beleza? Então esse foi o fechamento de mercado de hoje. Deixa eu ver, Tesla. Hoje o mercado ficou basicamente todo lateral. Ó, S&P 500, lateral. Dow Jones, maior parte do tempo lateral. O único que deu um movimento melhor foi o Nasdaq, que foi onde eu consegui pegar uma compra exatamente aqui nesse ponto aqui e conduzir o trade até aqui. Então foi um bom movimento, né? Então é isso. O fechamento de mercado de hoje foi feito. Qualquer dúvida, só entrar em contato para a gente trocar uma ideia melhor, beleza?